Boa noite, queridos. Muita alegria e alguns ruídos, mas estamos felizes por podermos cultuar o nosso Deus. Foi Ele quem nos instituiu como seus filhos, nos tirou das trevas para a luz e nos permite termos toda a comunhão, nos permite, direcionados pelo seu Santo Espírito, nos reunirmos como igreja, como povo, perdoado, remido, transformado. E isso nos leva a grande júbilo diante de nosso Deus. Irmãos, nós temos exposto o livro de Salmos, a primeira parte, o livro 1 de Salmos, e nós hoje temos o privilégio de expor o Salmo 25. Salmo 25, do verso 1 ao verso 10. Salmo 25, do verso 1 ao verso 10. A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. Por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Talvez você já deva ter ouvido, como eu, a história ou a analogia, não sei, o mito do rito de passagem Cherokee. E nesse rito, conta-se que quando um rapaz está pronto para ser recebido ou ser considerado, reconhecido pela tribo como um homem, então ele deve passar uma noite vendado, o seu pai o venda e ele tem que passar a noite ali sem retirar a venda, porque se ele retirar essa venda, de alguma forma ele será desqualificado para esse recebimento como um homem da tribo. Então, de certa forma, ele enfrenta ali os seus medos e podemos ver que ele passa assim esse período até que o raiar do dia, essa venda é tirada e ele pôde observar que em todo momento o seu pai e os seus estavam ali com ele. E todos os medos que ele enfrentou da sua própria mente, ou os barulhos, os ruídos, a sua imaginação de animais ferozes ou outras pessoas que poderiam fazer a maldade, tudo isso dentro da sua mente, dentro desse contexto, sem entender e sem saber que necessariamente, mesmo no escuro, ele estava protegido e ele deveria confiar no desígnio que ele havia recebido. Por que eu faço essa citação? Porque esse Salmo 25 nos leva ao entendimento de uma confiança no Senhor. Nós temos motivos muito mais do que razoáveis para confiarmos no Senhor, para voltarmos à nossa mente, mesmo em momentos de escuridão, mesmo em momentos de sofrimento, de angústia, de talvez sem uma noção adequada do que fazer ou como responder a algumas circunstâncias. O Senhor, o Deus da aliança, o Deus do seu povo, o Deus da promessa, está conosco
E por isso nós podemos, assim, de certa forma, fazermos essa oração. Esse salmo, é uma oração de confiança. Ele é um salmo também de lamento, porque ele está repleto talvez de algumas petições, reclamações, mas ele tem toda a ideia de destacar a confiança de Davi aqui diante de Deus. Então o salmista ora para que o Senhor mostre o favor, removendo o seu pecado, as aflições, e para que ele não seja envergonhado diante dos seus inimigos. Não somente por uma questão pessoal, mas porque ele é o povo da aliança, ele faz parte. Ele também é o cumprimento do Senhor da promessa. E ele entende, não por uma questão simplesmente pessoal, mas essa derrota, de certa forma, estaria andando contrário à promessa que o próprio Deus havia feito. Sendo assim, esse salmo também é um salmo acróstico, por isso há uma dificuldade de se fazer uma estrutura. É um salmo difícil de estruturar, é um salmo que é colocado aí com as letras do alfabeto hebraico. Algumas estão faltando e há uma dificuldade muitas vezes de entendermos, mas o que podemos ver claramente é o salmista buscando entender no seu autoexame uma orientação e uma submissão ao Senhor, confiando toda a sua vida, confiando tudo aquilo que ele tem enfrentado na bondade, no amor e na misericórdia desse Supremo Senhor, que é o seu Deus. Portanto, eu queria falar sobre uma oração de confiança, expressa primeiramente num pedido de libertação, uma libertação dirigida por Deus. Nós podemos ver que aqui o salmista começa destacando: a ti, Senhor, eleva a minha alma. Ele está afligido, ele tem a intrepidez de se erguer, de se levantar diante de Deus, desse Yahvé, que é o Deus da aliança, que é o Deus do seu povo, que é o Deus da promessa. Ele tem essa intrepidez de se levantar porque tem intimidade com esse Deus, porque conhece e se vê como alvo do amor, do pacto, da aliança com esse Deus, e por isso, dentro desse ambiente, ele tem toda a confiança de que mesmo diante da circunstância mais adversa e dos seus inimigos que espreitam estão para vencê-lo, para envergonhá-lo, ele tem toda a confiança de orar e de clamar, porque ele conhece esse Deus. Esse Deus é confiável. É uma atitude de confiança mesmo que ele tem colocado, de dependência. Ele depende desse Deus da aliança, esse Deus que não é simplesmente fiel agora à sua palavra, mas sempre foi fiel, sempre cumpriu a sua promessa. Ele é aquele que pode olhar para o passado do seu povo e ver que Deus sustentou. Nas circunstâncias mais adversas, o seu povo experimentou o cuidado, a presença e o desígnio do Senhor. Então ele confia, e não é uma confiança ingênua, não é um salto no escuro, não é uma confiança extraviada, e também não é uma autoconfiança, como se ele necessariamente atraísse essa bondade e esse cuidado de Deus. Não, é uma confiança na pessoa de Deus, vem do Senhor, vem da própria pronúncia de Deus, que se propôs a esse povo, que se propôs a ele em uma aliança, em uma promessa de cuidar e de zelar do seu povo. É por isso que ele se ergue a esse Deus Yahvé, esse Deus da aliança. Ele diz que se levanta, ele diz que confia e ele se submete a esse Deus. Por isso que eu digo que é uma libertação dirigida, não é uma libertação para que ele viva e usufrui dos seus próprios intentos e vontades, mas é uma libertação para que ele seja dirigido por Deus, para que a sua palavra, a palavra santa do Senhor, alcance lugar no seu coração e assim ele cumpra com as expectativas de Deus na sua vida. É esse relacionamento íntimo do salmista que o coloca nessa condição de olhar e de confiar no Senhor
de orar para que Deus escute, né? Talvez a tradução, a ti, Senhor, meu Deus, eleva minha alma e em ti confio. Talvez seja essa expressão. Ele volta-se nessa ideia do cuidado de Deus, do Deus que é dele, do Deus que ele pertence, do Deus que tem uma aliança com ele. E por isso, no verso 2, ele coloca essa ideia e esse contraste com os ímpios, que é um enfoque dos Salmos aqui. Temos falado sobre isso, desde o Salmo 1, do Salmo 2, como esteio do entendimento do saltério. Podemos ver os justos e os ímpios. E ele faz esse contraste, não numa ideia tão somente pessoal, mas numa ideia de que ele, como um agente do reino, ele, como alguém confiado na promessa, deve honrar esse nome e não deve ser derrotado pelos ímpios. Esse é o entendimento dele. Não deveria ser bem visto a vitória dos ímpios sobre aquele que é um agente do reino e que está a serviço do Senhor. Ele não deve ser destruído. A ideia de envergonhar aqui não é simplesmente uma vergonha, mas é uma destruição total. Eles querem acabar comigo, eles querem me destruir. Que eu não seja destruído, que a vergonha não tome conta, que a desgraça não alcance o seu servo e também não alcance o seu povo, para que eles exultem e encham-se de si contra o Senhor mesmo, Deus. Essa é a ideia dele. Para que eles não se encham de gritos de triunfo e marchando e marcando toda a sua vontade de confiança contra o Senhor. Davi aqui está apelando para a justiça de Deus. O Senhor é justo, Deus. E a sua glória deve ser refletida aqui. E estes que se rebelaram contra o Senhor, porque essa é a ideia aqui no Salmo, quando ele diz no verso 3, envergonhados serão os que sem motivo procedem traiçoeiramente. Ele está trazendo a ênfase dessa deserção infiel, destes que se voltaram contra Deus. Veja que é muito mais do que uma causa pessoal, muito mais do que levarmos tão somente os nossos problemas, é uma causa espiritual. É uma guerra espiritual que ele está. Ele tem a ideia da repercussão disso. E por isso ele volta então todo o seu coração buscando essa libertação dirigida por Deus. Senhor, me liberta, que eu não seja destruído, que eu não seja envergonhado, mas sim aqueles, assim como o Senhor prometeu, aqueles que se levantam contra o Senhor, como vimos lá no Salmo 2, estes sim verão a destruição e o poder do Senhor sobre eles. Por isso, queridos, é muito importante entendermos que transpõe toda essa ideia de pessoalidade. Nós precisamos olhar nas circunstâncias que temos enfrentado e buscarmos essa libertação de Deus diante daquilo que está nos afligindo, não somente numa questão pessoal, mas aquilo que é contrário a nos conduzir ao serviço e à glória do Senhor. E aí eu me atrevo a transpor esses inimigos tão somente na pessoalidade, alguém se levantando, mas a nossa própria carne, o nosso próprio intento. Deveríamos ter toda a indignação ao olharmos para o nosso pecado e para aquilo que nos tem conduzido contrários à glória do nosso Deus. Liberta-nos, Senhor, e dirige-nos, que não sejam envergonhados, que nós não sejamos envergonhados, mas que sejam envergonhados aqueles que estão contra o seu reino e contra o Senhor. A nossa preocupação precisa estar voltada assim. Em segundo lugar, essa oração de confiança que pediu libertação dirigida, ela também pede uma orientação dirigida. Então o clima aqui mudou da ideia da justiça de Deus, para que o seu servo não seja envergonhado, e assim também o nome do Senhor não seja envergonhado. Ele passa para uma ideia de falar, Deus, olha, eu preciso ser dirigido pelo Senhor, eu preciso ser orientado, e eu me submeto a isso. Por isso do verso 4 ele diz, faz-me, ensina-me, guia-me, lembra-te, não te lembres.
É uma preocupação dele de mostrar que, nesse momento dele de reflexão, de que ele urgentemente, que é a força dos verbos aqui, né, faça-me, ensina-me, é uma ideia de urgência direta. O Senhor precisa estar comigo. O desejo dele é que a vontade do Senhor, revelada na lei, seja refletida nos seus atos, refletida na sua conduta de vida, claramente expostos aqui. Portanto, essa libertação desses inimigos que querem impedi-lo, que querem se opor a ele e ao reino do Senhor, não é apenas uma libertação para que ele viva da forma que ele deseja, mas ele entende que para que ele cumpra os desígnios do Senhor, o Senhor também deve dirigi-lo. Essa é a vontade dele, os caminhos do Senhor. E a ideia de cumprir os caminhos do Senhor não está apenas num cumprimento de ritos, em cumprimentos cerimoniais. Porque talvez isso ele poderia decorar, e talvez isso, fazendo um contraste com os escribas e fariseus, poderiam jejuar 3 vezes por semana, poderiam se destacar em algumas obras, mas toda essa externização de uma lei que não necessariamente era interna. A ideia aqui é que ele deseja internalizar a palavra de Deus, é uma submissão de forma integral. Olhar para Deus como o seu guia, como o seu Salvador e como o seu Senhor, num relacionamento tão saudável que ele deseja agradar esse seu Deus. Ele não quer obedecer a um patrão tão somente. Ele não quer obedecer um regimento interno. Ele quer obedecer e ele quer agradar com a sua vida a esse Deus que é pessoal, que é o seu Salvador. Por isso há esse contraste. Ele deseja viver fielmente assim, contrastando tudo que é contrário à vontade de Deus. Isso é o desejo também do nosso coração. Então, por isso, no verso 6, o salmista, ele coloca a necessidade dessa reflexão, de ser orientado por Deus. Parece que ele vê claramente que ele precisa de perdão. Ele diz, lembra-te das tuas misericórdias, das tuas bondades. Quando ele pede essa orientação para Deus, é porque ele, de certa forma, por ele mesmo, se vê desorientado. Por ele mesmo, ele é incapaz de fazê-lo. Ele está sendo muito sincero diante de Deus. Eu sou incapaz, eu não tenho condição alguma. Então, toda a sua oração é voltada a esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia. Essas expressões amor e misericórdia são expressões da aliança. Expressões que acompanharam Abraão, Isaque, Jacó, as tribos. Os seus atos de amor, os seus atos de misericórdia me acompanhem, Deus. Se o Senhor não estiver assim, e se assim não for claramente uma expressão de orientação e cuidado, Deus, eu não vou conseguir. E eu não vejo problema algum termos essa humildade de nos submetermos ao Senhor, sentindo essa necessidade, desejando cumprir os seus desígnios e dizer, Deus, não dou conta não. Por mim mesmo não dá. Eu preciso que o Senhor me acompanhe. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor perdoe-me. Por isso ele olha que esse Deus de Israel, esse Deus que zelou do seu povo, esse Deus que disciplinou o seu povo, que cuidou do seu povo, esse Deus está com ele. E é por isso que o salmista ora que o Senhor não se lembre dos seus pecados passados. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Deus, eu não tenho nem como me voltar para o Senhor na minha própria orientação e pedir, faça isso, Deus, porque agora o Senhor me dando essa chance, então eu vou fazer certo, Deus. Me dê mais uma chance, Deus. Não é isso que ele faz diante de Deus. Deus, olha para a sua bondade, olha para o seu amor,
A base do perdão é a bondade de Deus, é o pacto, é a aliança que Ele tem com o seu povo. É o seu nome que está em jogo, é pelo nome de Deus que Ele institui o seu povo e que Ele abençoa o seu povo. Então o salmista pede perdão a Deus com base nisso, com base no pacto, com base na aliança, porque por ele mesmo, ele se sente pequeno para fazê-lo. Deus me orienta, por causa da tua bondade. No verso 11, por amor do teu nome, Senhor. É por isso que nós pedimos. Então nosso relacionamento com Deus, ele é fundamentado assim: Senhor, esteja à frente, esteja me conduzindo, me perdoando, me fortalecendo, porque eu não sou capaz. Por mim mesmo eu não tenho força. Por isso eu estou entregue ao Senhor. Por isso eu desejo, por isso eu quero, eu necessito e entendo que a sua orientação é fundamental para que eu continue, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Por isso essa oração de confiança, em terceiro lugar, ela também expressa um desejo e uma confiança na ideia da garantia de orientação. Nós podemos ver que ele desenvolveu aqui vários temas: orientação, perdão, e ele vai continuar falando isso durante o Salmo, a ideia de misericórdia. Mas do verso 8 ao verso 10, nós podemos ver os atos de Deus em favor do seu povo, o povo da aliança. Atos, Deus é bom, Ele é reto, Ele é correto, Ele ama, Ele é fiel. Os atos do Senhor são benéficos, são graciosos, são justos, são expressivos para o cumprimento da sua própria palavra. Então essas perfeições divinas são reveladas claramente para conduzir os pecadores. Talvez esse seja um grande dilema. Por que Deus permitiu que pecássemos? Ele é soberano e Ele é Senhor. O verso 8 talvez nos ilustre a entender um pouco. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Não tem como negarmos que mesmo diante do nosso pecado e da nossa rebelião contra o Senhor, desde Adão, Deus destacou a sua glória, o seu poder, os seus atributos, através da nossa limitação. Ele destacou. Entendemos melhor ainda o seu amor e a sua graça sobre as nossas vidas. Então nós podemos ver que mesmo que pecamos contra o Senhor, que nos rebelamos contra Ele, isso não nos impediu de ver a sua graça, a sua misericórdia, e entendermos e buscarmos isso nas nossas vidas. Então, olharmos para toda essa ideia e vemos Deus como nosso mestre, como nosso pastor. Esse salmo nos faz, por mais que ele não cite isso, vislumbrarmos e entendermos um pouco da ideia de graça. Porque em todo momento ele confessa o seu pecado, a sua limitação, ele confia em Deus, mas ele faz tudo isso mediante uma ação onde Deus não é obrigado, senão pela própria promessa e pela própria disposição de Deus. Não há uma barganha aqui com Deus. Ele não tem o que oferecer ao Senhor. Nada. Nada. Ele suplica. E por isso ele se coloca dessa forma diante de Deus. E esse ato de instrução do Senhor aqui é estabelecido em alguns sinônimos. Ele instrui, ele guia, ele ensina. Do verso 8 ao verso 10, ele vem destacando essas virtudes tão claras de Deus, e ele vem reconhecendo isso numa humildade diante do Senhor. Ele é um pecador. Deus é quem é reto, Deus é quem guia, Deus é quem é justo, Ele é quem ama, Ele é quem tem bondade, e ele olha para isso, observa tudo isso dentro da perspectiva da aliança, e então ele se vê como alguém amado, então ele se vê como alguém pronto a seguir esse Deus, ele se vê como alguém que quer ser conduzido por esse Deus. E é essa a disposição dele.
Por isso, do verso 10, o verso 8 ao verso 10, podemos ver então essa substância desse discipulado, que talvez seja a grande característica, ou uma das grandes características dessa comunidade da aliança. Seguirmos ao Senhor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Ele sempre orientou o seu povo. Sempre. Sempre fomos orientados por Ele. Sempre ouvimos, sempre temos a sua palavra e sempre podemos segui-lo e buscar esse caminho. E um súdito, então, do reino da aliança se põe a aprender, se põe a seguir o seu mestre. Os seus caminhos agora não são guiados pelos seus intentos, pela sua própria vontade. Seus caminhos são submetidos, a sua vontade, o seu direcionamento é submetido à vontade do Senhor. Então esse Deus que trata os seus filhos com justiça, com amor, com fidelidade, espera que nós também o imitemos, que nós também sigamos o seu caminho. Olha o que diz o verso 10: todas as verdades do Senhor são misericórdia e verdade. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Queridos, o que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo fez, Ele é. E nós, olhando para a suprema revelação de Deus, o próprio Deus se fez carne, habitando entre nós, nos conduzindo e nos mostrando a luz, nos mostrando o amor do Pai. Devemos olhar para tudo isso, vislumbrarmos isso e desejarmos segui-lo. Devemos entender, assim como o salmista, ele não consegue conceber a ideia desse agente do reino, alguém que vê o reino, alguém que tem a ideia de quem Yahvé é, de quem o Senhor é, da sua glória, do seu poder, do seu amor, da sua misericórdia, do perdão que é, dentro dessa comunidade, olhar para essa realidade que somos conduzidos no pacto, na aliança, sem que isso seja refletido em nós, guardando os seus estatutos, guardando a sua santa vontade. Uma vida perversa não é para nós. Nós, infelizmente, pecamos. Infelizmente, ofendemos ao Senhor. Infelizmente, por muitos momentos, a nossa vida tem se rebelado contra Deus. Mas somos um povo que ama o Senhor, submisso à sua palavra, transformados por Ele, e que vislumbramos o seu reino, adentramos esse reino mediante Cristo Jesus. Somos seus súditos e a nossa caminhada é de segui-lo. Não somos mais nós mesmos, mas Cristo que vive em nós. Então é o caráter da aliança de Deus que domina toda essa confiança aqui que o salmista tem. Ele confia em Deus não é porque ele sabe que vai atrair Deus, ou porque pode barganhar com Deus, ou que pode colocar alguma coisa diante de Deus, mas ele confia nos méritos da aliança, transpondo para nós nos méritos de Cristo Jesus, essa bondade amorosa, essa benignidade de Deus, tão clara e tão expressa aqui. Portanto, queridos, o Salmo 25 pode ser feito um paralelo com o Salmo 1, porque ele também traz essa ideia de sabedoria, e é uma oração de alguém que faz parte do povo da aliança, que está de frente aos seus inimigos, prontos, com o desejo de destruí-los, e então ele nessa caminhada, nessa estrada, talvez atormentado por dúvidas internas, ele lembra na sua mente, claramente, aquilo que Deus é, aquilo que Deus já fez, de como Deus guiou o seu povo.
Então, nessa estrada difícil de caminhar, talvez perturbado, ele dá essa parada aqui e ele começa a refletir sobre essa ideia de quem Deus é, de como Deus tem conduzido e de como Deus tem o orientado, como Deus tem redirecionado a sua vida, como Deus tem o perdoado. E dentro dessa ideia ele recobra toda a força necessária nessa confiança que ele tem naquilo que Deus já estabeleceu. Não sou eu e você que fazemos nada. É Ele quem estabelece. É Ele quem nos estabeleceu. Enquanto o Salmo 1 é uma placa de sinalização aí, nos mostrando, nos direcionando a sabedoria e o caminho correto, o Salmo 25 é um companheiro para ao longo do caminho. Quando olhamos para o Salmo 1 e vemos toda a designação adequada de como devemos ser diante desse Rei e Senhor que revelou a sua palavra, que revelou o seu Filho para nos salvar, nós olhamos para o Salmo 25 e recobramos as forças diante do caminho para continuarmos a glorificar o nosso Deus. Em momentos de escuridão, que nos recordemos quem é nosso Senhor, sua aliança, o valor que Ele tem com o seu compromisso e com o seu povo e com o seu nome, e prossigamos firmados nele, por Ele e para Ele. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua santa palavra, que deve, ó Deus, tomar o seu devido lugar no nosso coração. Confessamos diante de Ti, ó Deus, os nossos pecados, a nossa insensibilidade, muitas vezes, ó Deus, em não darmos o devido valor à caminhada, ao discipulado e à confiança que devemos ter, ó Deus, em Ti. E por isso, muitas vezes, temos ofendido o Senhor, temos ofendido o nosso próximo, e temos, ó Deus, deixado de experimentar tudo isso que é uma realidade para nós como Seu povo. Mas a sua palavra revelada a nós e exposta nesse momento aqui, nos coloca a entendermos como é precioso o relacionamento do Senhor com o seu povo, como é precioso o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor estabeleceu, como o Senhor se revelou e como dentro do seu desígnio eterno o Senhor estabeleceu tudo para a sua glória, para a sua honra e para o nosso bem, para a nossa redenção e para a nossa salvação. Seja exaltado, ó Deus, seja bendito para todos sempre. Queremos sim, ó Deus, com todo o coração, sermos libertados, dirigidos, orientados e experimentarmos essa garantia que temos tão somente no Senhor, na sua palavra, na sua aliança. E firmados assim, ó Deus, seja refletida em nós os seus estatutos, a sua santa palavra, que olhem para nós e enxerguem discípulos de Cristo Jesus, homens e mulheres que amam o Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Santo Espírito seja com vocês hoje e para todos sempre. Amém.